Questão 9. A Universidade de Harvard e o Laboratório de Pesquisa da Força Aérea Americana utilizam diferentes tecnologias para o desenvolvimento de robôs do tamanho de moscas domésticas e insetos voadores. Considerando seu uso potencial em ações de espionagem, esses robôs devem apresentar características físicas que os camuflem no ambiente. A mosca Drosophila, conhecida como mosca das frutas, é bastante estudada no meio acadêmico pelos geneticistas. Dois caracteres estão entre os mais estudados: tamanho da asa e cor do corpo, cada um condicionado por gene autossômico. Em se tratando do tamanho da asa, a vestigial é a recessiva e a asa longa é dominante. Então, a vestigial, ela é a recessiva, que a gente pode chamar de asinho, e a longa, a dominante, asão. No caso da cor, cinza é recessivo e preto é dominante. Então, cinza, que é o recessivo, a gente pode chamar de pezinho, e preto dominante, pezão. Para a fabricação de robôs insetos mais representativos, considere a possibilidade de cruzamento entre dois indivíduos heterozigotos para as duas características. Ou seja, heterozigotos para as duas características significa que então teremos dois indivíduos dispostos, então, asão, asinho, pezão, pezinho. Na verdade, organizando melhor, né? Asão, asinho, pezão, pezinho. No caso, dois indivíduos. Então, asão, asinho, pezão, pezinho. Heterozigotos para as duas características apresentadas na mosca Drosophila, em um total de 288 moscas robóticas. Mantendo a proporção genética da espécie, quantas moscas robóticas que apresentam o mesmo fenótipo dos indivíduos parentais reportado devem ser fabricadas? Ou seja, elas apresentam o mesmo fenótipo. Lembrando que fenótipo é diferente de genótipo. Se aqui dissesse que elas apresentam o mesmo genótipo, a gente precisaria encontrar todas que têm exatamente asão, asinho, pezão, pezinho. Como é o fenótipo, ou seja, a característica que vai ser, digamos assim, aflorada, a característica visual, a gente tem que lembrar que vários genótipos diferentes podem gerar um mesmo fenótipo. Ou seja, basicamente, para ela gerar esse mesmo fenótipo aqui, a gente precisa ter, no mínimo, uma parcela dominante, tanto para a asa quanto para a cor. Ou seja, a gente pode ter duas dominantes, pode ter uma, mas tem que ter pelo menos um. Se a gente tiver dois recessivos, aí já muda a característica. Por exemplo, a asa, no caso com dois recessivos, ela vira cinza ao invés de preta, já perde a mesma característica dos dois pais, digamos assim. Então, basicamente, para a gente descobrir essa proporção, caso você não saiba, a gente precisaria usar o quadro de Punnett, que eu já deixei aqui desenhado para poder facilitar a minha vida. E aí, nesse caso, a gente faz o quadro de Punnett considerando essas duas características. E então, como é que a gente faz isso? É simples. A gente mistura asão, a possibilidade de então a gente ter asão, pezão, ou asão, pezinho, e asinho, pezão, também com asinho, pezinho. E a gente faz isso para os dois, né? E aí monta aqui o quadro. Então vamos lá. Aqui a gente pode ter asão, pezão, do mesmo jeito que a gente também pode ter asão e pezinho. Então a gente pode ter também asinho e pezão, e asinho e pezinho. Como aqui elas têm o mesmo padrão, é só a gente repetir o que a gente fez aqui para baixo. E agora, é só a gente estruturar aqui essas combinações, combinando esses dois e por aí vai. Então, vamos lá. Aqui a gente combina asão, pezão. Então, no final das contas, teríamos formando asão, pezão. Vejam que aqui cumpre a regra de ter pelo menos um gene dominante. Então, nesse caso, como tem um gene dominante, aqui a gente vai ter a asa longa e a mosca na cor preta. Então, agora a gente vai ter aqui esse com esse, combinando. Asão, pezão, pezinho. Veja que aqui a gente tem pelo menos um P dominante. Então, tudo bem também. Vai ter o mesmo fenótipo. Agora a gente vai lá. Asão, asinho, pezão. Novamente, tem pelo menos um dominante. Aqui, asão, asinho, pezão, pezinho. Ainda tem dominante? Então, beleza. Agora, olhando esse com esse. Asão, pezinho, asão, pezinho. Agora veja que aqui ele já tem dois excessivos. Então, nesse caso aqui, na cor, a mosca vai ser cinza, já não vai ter o mesmo fenótipo. Então, vamos lá, continua. Asão, asinho, pezinho. Asão, asinho, pezinho. Asão. Aqui, novamente, ela já vai ter asa vestigial e asa longa.
Pronto. Agora que a gente já tem o quadro de Punnett completo, é só a gente analisar aqui, para todos esses 16 casos, 4, 8, 12 e 16, quantos deles a gente vai ter reproduzindo o mesmo fenótipo. Com base nisso, a gente acha a proporção, tantos sobre 16. Se a gente multiplica essa proporção, também pode ser encarado como uma porcentagem, ou seja, quantos por cento vão ter esse mesmo fenótipo, e a gente multiplica pelo total, e a gente acha isso em valores. Então, vamos lá. Vou marcar aqui, em roxo, quais são esses que cumprem meio que essa exigência fenotípica. Então, vamos lá. Que é justamente de ter no mínimo um dominante para cada característica. Então, aqui tem no mínimo um, sim. Aqui tem azão, tem que ter azão e pesão. Então, aqui tem azão e pesão também. Azão e pesão também tem. Azão e pesão também tem. Azão. Aqui já não tenho, tá vendo? Aqui não tem o pesão. Aqui azão. Beleza? Aqui também já não tem. Aqui tem. Aqui tem. Aqui não. Aqui não. Aqui tem. Aqui não. Aqui não e aqui não. Então é só a gente aqui somar todos os que estão em roxo. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então ao todo, nós temos aqui a proporção de 9 sobre 16 que vão ter o mesmo fenótipo. Então se a gente pega isso daqui e multiplica por 288, a gente acha então que a quantidade desses indivíduos que serão fabricados é de 162, que é justamente o que a gente encontra aqui na letra A, resposta da questão 19.